A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com o novo pacto de melhores e superiores promessas. Minha saudação aos eleitos de Deus de todas as nações. Começamos agora uma rede de comunicação mundial, esta comunicação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo. Venho lhe trazer esperança diária à sua vida. Vamos começar esta semana pensando numa promessa antes de irmos para o altar da igreja. Paulo, no livro dos Filipenses, no capítulo 3, ele diz assim, versículo 13: Irmãos, quanto a mim não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me nas coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Paulo deixa uma regra muito importante de vida. Ele está dizendo que ele não fica preso mais ao seu passado. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Talvez você precisasse de ouvir isto neste dia. Talvez você esteja aprisionado ao seu passado. Talvez algumas feridas que deixaram você incapacitado para a vida. Talvez coisas que você tenha perdido. Talvez um fracasso num casamento, na vida empresarial, e hoje a sua vida está empoeirada, ela não avança. Ela não avança porque ela está presa ao passado. Mas Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu sei que esquecer é uma arte. Se você se lembrar sempre de coisas boas, ótimo. Mas você se lembrar de coisas negativas que lhe feriram, não é bom. Então Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, por quê? Porque elas passaram. Elas não podem voltar. Ele diz, eu avanço para as que estão diante de mim. O que está diante de você? Qual é o projeto de vida que você tem? O que você almeja na sua vida? Você tem algo para conquistar? Este programa chegou até você exatamente com esse objetivo, tornar você mais do que vencedor. Hoje é segunda-feira e logo à noite, às 7:30 da noite, teremos um grande encontro de oração, confissão e milagres, com estudo bíblico sobre oração, com distribuição de apostilas. Bispo Sérgio e Bispo Ana lhe convidam. É um desafio de fé. Para olhar para as coisas que estão adiante, você precisa de construir um projeto de vida. É aqui na Cristo Vive. Nosso telefone é 021 30 17 90 90. Ligue para nós. Todos os que ligarem vão receber palavra de aconselhamento e um CD com uma mensagem do apóstolo Miguel Ângelo. Nosso endereço, mais uma vez, Rua Maricá 320, Jacarepaguá, próximo da Praça Seca, Rua Paralela Cândido Benício, próximo da 28DP. Esta noite, noite de oração. Amanhã, 10 da manhã, Escola Bíblica com o Bispo Daniel. Vamos agora ao altar e eu volto em seguida. Diz assim a palavra de Deus em João 8:32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar a Deus. Deus eterno, justo, vivo e verdadeiro, cabeça da igreja, aqui está a tua noiva, ataviada de branco, aqui está o teu povo, os teus eleitos, aqueles que são tementes, aqueles que te prestam culto, que te honram, que são leais ao teu chamado, aqueles que têm a garantia e um selo para a eternidade. Em amor fomos predestinados, e enquanto aqui estivermos nesta peregrinação nesta terra, seremos sal e luz
E quando nos perguntarem a razão da nossa esperança, nós estaremos preparados para responder com sal, porque a nossa palavra deve ser sempre temperada com sal, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Obrigado, Bispo Amaro. Meus filhinhos santos preciosos, povo de Deus, minha família, aqueles que são selo do meu apostolado, meus irmãos queridos, cabe-me a mim, como pastor de rebanho e como apóstolo e profeta para as nações, começar a partir de hoje a ministrar uma palavra de esclarecimento, de luz sobre o momento que nós estamos vivendo e com as notícias que chegam ao nosso ministério e à vida de todos a respeito de Roma. Por que nós vamos fazer isto? Porque o protestantismo, a igreja evangélica, o protestantismo, tem origem num momento dramático que a igreja de Jesus estava vivendo. Em 1525, um padre de origem agostiniana, de nome Martinho Lutero, de origem alemã, se insurge contra a igreja de Roma por causa dos fatos que se viviam. Ele vivia um momento de tormento, de angústia na sua vida espiritual, e em retiro busca a Deus misericórdia, graça, luz. E Deus começou-lhe a revelar que a igreja de Roma não era a igreja criada para ser a noiva de Cristo para a terra. E ele se insurge contra a igreja, estabelece na Catedral de Augsburg as suas 95 teses, é excluído da igreja. E começa então um novo mover do Espírito Santo na terra, através daquilo que nós chamamos a grande reforma da Igreja Católica. Portanto, falar da infalibilidade papal é trazer luz a um assunto que está oculto de gerações e gerações e que precisa de esclarecimento público. Então, no ano de 1870, no período do pontificado de Pio IX, que era um homem autoritário e intolerante, se estabelece, através do Concílio do Vaticano I, um dogma para a Igreja Romana. E este dogma passou a toda a terra. O dogma era a infalibilidade do Papa. Então, você sabe que quando eu fui buscar as raízes profundas deste assunto, eu me apercebi que na realidade foi um espírito a serviço de Satanás que criou este dogma na teologia católica, que outorga ao sumo pontífice poderes divinos. E eles dizem que ao deliberar sobre questões de fé e questões morais, ex cátedra, portanto na autoridade dele, ouça, diz este dogma que o Papa está sempre correto, o Papa está preservado de qualquer erro. Suas verdades, dizem esses dogmas, são imutáveis, infalíveis, e todas as suas decisões são irrevogáveis e irreformáveis. Então, todas as declarações ex cátedra passam a ser dogmas que a igreja toda tem que aceitar e tem que cumprir. Eu acredito e lhe digo com muito temor e tremor, que só pode ter sido um espírito a serviço de Satanás que promoveu o aparecimento de um super-homem espiritual.
E você sabe que super-homem espiritual, à luz da Bíblia Sagrada, é o chamado anticristo. E aí no ponto primeiro, versículo, ponto A, 1a, lhe mostra que esta ideia de um super-homem espiritual infalível é na realidade o falso profeta, porque ele é um religioso com controle ditatorial e controle global. Isso não pode, isso está equivocado. Só poderia ser um espírito a serviço de Satanás. Olha o que diz Apocalipse 13, 16 a 18. Todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar, vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número de seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, pois é o número do homem. Ora, esse número é 666. Este sinal aqui é um sinal de governo do anticristo e de domínio sobre todos os povos. Então imagina, irmão amado, que a figura do governo da igreja de Roma se tornou uma figura de um ditador espiritual absoluto. Alguém que tem uma suprema autoridade apostólica sobre toda a terra. E veja o que diz o Ditatus Papae, que diz: o Papa nunca errou ou nunca errará. Meu amado, quando você olha a história dos 265 papas, você vê exatamente o contrário. Você vê homens que tiveram uma conduta ilibada, mas você vê uma história manchada de sangue, de perseguições, de guerras, de mortes, de destruição. Por quê? Exatamente porque se diz que um homem está investido de uma autoridade tão grande que nunca erra. E você sabe que isto tem que ser sustentado por toda a igreja. 1,2 bilhão de pessoas acreditam nisso, neste dogma. Então o que é um dogma, apóstolo? Dogma é uma crença ou doutrina ou ideologia que se torna algo fundamental e indiscutível dentro da igreja de Roma. Tem que ser respeitado por todos. Ora, quando você tem um pouco de noção da Bíblia Sagrada, você percebe que isto é um grande equívoco. Só um espírito a serviço de Satanás poderia ter criado estes dogmas e outros tantos que nós vamos discutir ao longo deste mês. Pastor, então nos fala um pouquinho sobre o papado. Amado, algum dia Deus criou papas? Não. Deus criou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São esses que têm o chamado para governar, aperfeiçoar e pastorear a igreja. Então ouça, papado não é uma instituição de origem cristã. Papa não é uma figura que esteja na Bíblia. Papa vem do grego pater, que quer dizer pai. Temos aí? Não temos. Pai. Então, onde isto começou? Onde é que esse espírito a serviço de Satanás criou tanta estrutura que tudo isso é contrário à Bíblia Sagrada? Foi um bispo chamado Eusébio de Cesareia, no período do imperador Constantino, lá por volta do século IV, que criou um modelo imperial de sucessão de poderes. Um modelo imperial de sucessão de poderes. Então, ele criou o que, apóstolo? Ele criou o modelo Pedro Papa. E no século III, Cipriano, bispo de Cartago, foi o primeiro a ser chamado de Papa. Em Roma, a partir do século VI, o primeiro Papa foi chamado de João I. Ele tinha um poder centralizador, um poder ditatorial, que começou a gerar inúmeras rivalidades.
começou a gerar disputas acirradas entre os patriarcas do chamado Império Romano. Então temos aí 4 grandes patriarcas: Constantinopla, que é Istambul, o patriarca de Roma, o patriarca de Antioquia e o patriarca de Alexandria. Estes 4 patriarcados formam o Império Romano. E você sabe que tanto Constantinopla, quanto Antioquia, quanto Alexandria se afastaram de Roma. São chamadas igrejas ortodoxas, porque não aceitaram a mentira do papado, nem a mentira de um governo infalível. Então o papado se tornou o que, apóstolo? Uma monarquia absoluta. Porque olha, não está na Bíblia, não foi Jesus que instituiu. Mas por que foi aceito? Foi aceito porque foi dito que era um dogma. E dogmas na Igreja Católica não se discutem. Esta monarquia absoluta, amado, eu conheço as entranhas disto aqui, eu estudo muito estas questões. Mas se você olhar lá para trás a história, a história mostra intrigas, traições, subornos, negociatas, inquisição, medo, indulgências, perseguições e sangue, muito sangue. Por isso é que no livro do Apocalipse 17, 5 e 6, está aí no ponto B, diz assim: na sua fronte achava-se escrito o nome de mistério Babilônia, que é o nome da igreja romana, a mãe das meretrizes de abominações na terra. Então, você sabe, quando Deus pegou João na ilha de Patmos e o colocou, entre aspas, na máquina do tempo e o trouxe para o século 21, João lá atrás já sabia de tudo isto. Porque, irmão, não adianta pensar que mudando o papado, mudando um homem, botando outro, que a estrutura do que Satanás criou vai ser mudada. Deus foi sábio. Quando ele levantou Martinho Lutero para gerar essa cisão na igreja, a primeira reforma, Deus sabia que aquele lá não tinha mais jeito. Então diz Apocalipse 17, 5, 6: então vi a mulher embriagada, a mulher é a igreja, Roma, embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando vi, admirei-me com grande espanto. Veja, João, lá atrás, há 2000 anos atrás, disse: olha, vai haver um momento em que essa meretriz vai se embriagar com o sangue. E se a história não pode mentir, só na noite de São Bartolomeu em Paris, na noite das bruxas, foram 110 mil pessoas mortas. O rio Sena era um rio de águas vermelhas, de tanto sangue, tanta gente morta, tanta gente queimada, por causa de um papa. Então, pastor, mas então os defensores deste dogma da infalibilidade papal, o Pedro Papa, se baseiam em quê? Se baseiam em fatos que estão totalmente equivocados. Mas quem é o senhor para dizer isso? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, amado. Eu sou um porta-voz de Deus para lhe dizer a verdade. Eu vou lhe mostrar agora. Então, como é que chegou à conclusão que Pedro era papa? Começou da onde? Primeiro que papa não está na Bíblia. Papado não é cristianismo. Quando nasceu isto aqui? Nasceu em 3 passagens bíblicas, porque originalmente a igreja de Roma usava a Bíblia, lá atrás, há centenas de anos. Então o que diz João 1,42? Levou Jesus, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. Então começa aqui, Cefas quer dizer o que do original grego? Rocha. Então, quando eles estudaram essa questão, disseram: não, a nossa rocha sobre a qual a igreja está institucionalizada é Pedro. Eu vou lhe dizer mais: aquelas ossadas que estão em Roma dizendo que é de Pedro, não são de Pedro, Pedro nunca foi a Roma. Só para você saber disto.
E depois, a segunda passagem bíblica, João 21, 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Versículo 17. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se e lhe fora dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas estas coisas, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Então eles disseram que quando Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és rocha, e lhe deu a incumbência de apacentar as ovelhas, que ele então era o primeiro papa. Mas existe uma primeira passagem que é fundamental no nosso conhecimento, porque quando foi criado o papado, Pedro Papa, Papa Pedro, isto nasceu de um outro contexto ainda mais forte, que foi Mateus 16, 18 a 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então aqui começa a discussão. Tu és Pedro. Amado, tem que entender um pouco do original grego para você poder esclarecer o rebanho. Essa palavra Pedro, Cefas, vem de uma palavra grega Petros, que quer dizer pedrinha. Então disse: olha, você é Petros, você é pedrinha. Depois Jesus disse: mas sobre esta Petra, esta rocha, que era a pedra angular, que era ele disse: eu edificarei a minha. Então Jesus não disse: tu és Pedro infalível. Bem, Pedro já tinha mentido 3 vezes, negou Jesus, por isso ele perguntou 3 vezes: você me ama, você me ama, você me ama? Porque ele tinha negado. Então Pedro mentiu, Pedro negou, Pedro traiu, e agora ele seria a base da igreja? Quando Jesus disse: eu sobre esta, ele não disse sobre essa, ele disse sobre esta. Tu és Petros, tu és pedrinha, eu sou Petra, eu sou a pedra angular, e sobre esta pedra eu edificarei. O Senhor disse: eu edificarei, sou eu, Jesus, eu vou edificar a minha. E disse: na minha as portas do inferno, os poderes do inferno não prevalecerão. Então, meu amado, versículo 19 diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Oh, apóstolo, está aí. Por que Roma usa as chaves? Porque o poder infalível de Pedro liga e desliga. Você sabe que ligar e desligar você também pode fazer isso? Porque ele diz que o poder da concordância pode ser usado por nós. O que nós ligarmos em concordância aqui na terra será ligado nos céus. O mesmo poder que Deus deu a Pedro, deu a você e a mim. Ele não disse: você é Petra. Ele disse: você é Petros. E quando Jesus disse isso, ele estava nos dias da sua carne. Ele era o Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne. Ali ainda a igreja de Jesus não tinha sido institucionalizada, porque a verdadeira igreja começou com o apóstolo São Paulo. Então dizem em Mateus 16, 13, indo Jesus para o lado da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Eles não tinham noção sequer quem era Jesus. Filho do homem, Jesus Cristo, nos dias da sua carne, era o Filho de Deus, era o próprio Senhor. Eles não sabiam. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Bom, estamos voltando para terminar o programa, lembrando-lhe as palavras de Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Vamos avançar, vamos conquistar, vamos vencer. Deus tem este plano para a sua vida. Venha conhecer a Cristo Vive, venha fazer um grande projeto de vida. É na Cristo Vive, você sentirá as raízes da sua vida levarem você a uma árvore frondosa e frutífera. Nosso telefone 021 30 17 90 90. Esta noite, reunião de oração, confissão e milagres com o Bispo Sérgio, Bispo Ana.
Amanhã, Escola Bíblica, 10 da manhã, com o Bispo Daniel. E quarta-feira que vem, um grande encontro transformador de vida, com a mensagem sobre a graça de Deus, a única palavra que edifica. Eu volto amanhã. Obrigado pela honra que você me deu. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, é meu nome, minha amada esposa Bispo Roxana, minha filha querida pastora Cristiane, todos os técnicos de televisão que comigo trabalham, a igreja toda junta diz graça e paz e seja multiplicado. Até amanhã. Creio numa igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra que transforme pessoas e situações. Uma igreja que louva ao Senhor acima de qualquer coisa. Uma igreja em que as pessoas são valorizadas. Em que todos se unam para receber conhecimento bíblico. Uma igreja que todos chamam a minha casa. Uma igreja que prepara pessoas para viver esta década vitoriosamente. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.